Boa tarde, sexto ano, bem-vinda a mais uma aula, na nossa aula de geografia. Nós vamos, antes das férias, né? Nós começamos o capítulo 8, Terra, Estrutura e Composição, não sei se vocês estão lembrando, e fizemos uma atividade da 1 a 4. Eu vou fazer a correção agora dessa atividade e depois nós vamos dar continuidade ao capítulo, certo? A primeira questão, página 79. A primeira questão diz assim: a rocha tanto pode ser encontrada na superfície como no núcleo da Terra. Descreva a presença de rocha nas diversas camadas que compõem o planeta. Bom, as rochas elas estão na crosta terrestre, compondo a parte sólida sobre a qual estão todos os seres vivos, estão no leito dos oceanos, sustentando sua massa de alga, e na parte inferior da litosfera, em estado semilíquido, que é aquela parte dentro da nossa litosfera, da Terra, lá dentro, no núcleo. E na atenosfera, na parte exterior do núcleo, aquela parte exterior também, em forma semilíquida, e na parte exterior em forma sólida. Então, o que significa? Que as rochas, elas podem ser encontradas em vários lugares, né? Bem aqui, explique o ciclo das rochas de acordo com o esquema abaixo. Ciclo das rochas: magma, rochas ígneas, sedimentos soltos, rochas sedimentares e rochas metamórficas. O magma está líquido lá dentro, né, como podemos ver. Ele expele para fora, formando as rochas ígneas, formando as sedimentares e as rochas metamórficas, e depois as rochas sedimentares, vários outros tipos. Vamos lá para a questão. As rochas, elas sofrem ação, questão 2, do dinamismo da crosta terrestre. Ao sofrer erosão, rochas magmáticas metamórficas podem se transformar em rochas sedimentares. Quando submetidas às novas condições de pressão, temperatura, rochas magmas e sedimentares podem se transformar em rochas metafórmicas também. Quando as rochas sedimentares metafórmicas são empurradas para camadas mais profundas da Terra, vão fundir, constituindo parte do magma. Então começa um novo ciclo de rochas magmáticas. Terceira questão: qual é a diferença entre rocha intrusiva e extrusiva? Intrusiva que está dentro e extrusiva fora, certo? Rocha intrusiva é a que se origina no interior do planeta em consequência do lento resfriamento do magma, enquanto que a extrusiva é o que solidifica somente na superfície depois de expelida pela cratérica vulcânica. 4. Por que é importante conhecer as formas de relevo? Justifique. É importante conhecer as formas de relevo, gente, para que as atividades humanas, ao interferir nessas formas, respeitem a natureza e não provoquem a degradação do meio ambiente. Além disso, o homem, com esse conhecimento todo, pode aproveitar as potencialidades oferecidas de diferentes formas do relevo. Como que diz, né? Conheceis e sabereis a verdade. Então, é muito importante a gente conhecer as formas de relevo, os tipos de rochas, as rochas que existem, né? Para poder nós utilizar os humanos, os seres, utilizar-se desses conhecimentos para potencializar e descobrir várias outras coisas de diferentes formas de melhorar, aproveitar, né? Aproveitar, certo? Por isso que é importante, além também de nós preservarmos o meio ambiente. Agora vamos lá, vamos para continuação. Como nós já vimos, há ígneas ou magmáticas, né? Há ígneas
gerada pela energia vindo do núcleo do planeta, os materiais se miligam, que é empurrado em direção da superfície, expelido pelos vulcões das rochas especiais, a engênio magmática, abaixo da crosta, serpenteando entre as fissuras provocadas pelos tremores. Essa mistura incandescente, que tem o título de magma, torna-se lava. As intrusivas são interiores, como eu já respondi aí na pergunta, das rochas magmáticas que se originam ainda no interior do planeta em consequência do lento resfriamento do magma. O que permite a formação de grandes cristais que lhe concede outro título, rochas cristalinas. O granito, rocha ingênua de característica intrusiva, ou seja, que vem do interior da crosta, né? Interior do planeta. Os granitos, eu não sei se vocês já viram aquelas rochas granitas, que elas são bem fortes, que utilizam na construção de casas. Pois é, a ingênua de característica intrusiva é produzida longe do magma, onde se resfria com bastante lentidão, abaixo da superfície, se comparada a outros tipos de rochas cristais que formam quartzol, feldespato e micas. São grandes o suficiente para serem vistos a olho nu. E quando um ou mais minerais se unem a eles, formam as rochas. Outra característica bastante interessante no granito é que essas rochas apresentam uma resistência acima da normalidade, a ação, tempo e elemento erosivos que o agridem quando de sua presença na superfície. Outro tipo de rocha magmática é a extrusiva, ou seja, aquela que é formada fora do planeta, da crosta, né? Ou vulcânica. Essa, ao contrário das extrusivas, solidifica-se rapidamente na superfície depois de ser expelida das crateras vulcânicas. Seu exemplo mais conhecido é o basalto. Não sei se você já conhece o basalto, rocha basalto. Vamos lá. E ela, diferente do granito, ela é muito mais frágil. As rochas sedimentares, a partir da erosão de outras rochas, cujos restos, que já vem de outra, né, foram transportadas por rios, mares, ventos, seres vivos, outras que sofreram reações químicas e físicas interperíodas. No entanto, o vento não carrega consigo apenas partículas de rocha. Levam também em sua passagem restos de plantas, animais, que se juntam no processo natural aos sedimentos rochosos que foram desprendidos de algum lugar e originam a rocha bacia sedimentar, num processo conhecido como lixificação. Vejam aí na imagem, essa imagem de lixificação é o conjunto completo do processo que converte sedimento em rocha consolidada. A compactação desse sedimento é bastante da pressão que as camadas que vão se acumulando faz sobre umas às outras e vão ficando na parte inferior. O ar, o vento, que consegue se infiltrar pelos espaços entre os minerais, contribui na decisiva para o endurecimento da mistura. Já a cimentação resulta do preenchimento do espaço entre as partículas, colocando uma a outra e ajudando no processo de compactação. Dos diversos tipos de rocha sedimentar, provavelmente os mais conhecidos são o giz e o xisto. O primeiro resulta da reunião das partes mais sólidas do microscópio, animais e plantas do mar. Já o xisto é formado pela mistura endurecida pelos processos vistos acima, de lodo, lama e borro, depositado junto pela ação da água e dos ventos. São os terrenos sedimentares onde se formam reservas de carvão mineral, petróleo e gás natural. Graças também a esse tipo de formação rochosa, o homem dispõe de reservatórios subterrâneos de água potável chamados lençóis freáticos. Bom, gente, depois nós vamos ver as rochas metafósicas, os ciclos da rocha, agentes modeladores externos e a erosão pluvial e fluvial litorânea, certo?
Nós vamos ficar por aqui. Vocês corrijam a atividade, mandem a atividade corrigida. Eu quero ver essa atividade corrigida mesmo, certo? Que eu vejo aí, tem gente que vê a correção, vê que está incompleta a resposta e não corrige. É muito importante a correção para vocês poderem ir assimilando o conteúdo. A correção é importante. Faça a correção, resolva a atividade, mande para mim. Beijo, até a próxima aula.